Bem-vindos a mais essa transmissão no nosso canal Will PTV, trazendo para vocês então o programa Will PTV in Space. Hoje então com a missão especial aí, né? A Rumo a Júpiter, né? Com a missão JUICE, né? Com a Arianespace, aí com o voo então 260 do Ariane 5. Hoje então o lançamento será direto da Guiana Francesa. E essa missão JUICE, né, como vocês já devem estar conhecendo, né, essa missão um pouco mais, né, ela então vai estudar um pouco mais as luas de Júpiter, justamente aquelas luas de Galileu, né, que são as três principais aí, né, Ganymede, Callisto e Europa, né, então são essas três luas onde a sonda da JUICE, né, então vai estudar aí mais um pouco a fundo. E ela então foi confeccionada e produzida pela Airbus, né? A empresa Airbus. E ela vai ficar então aproximadamente 12 anos aí, né? Fazendo então esse estudo com essas três luas, né? E a previsão de término desta missão, que inicia hoje, terá então o término em 2035. Então, vamos ter aí para frente grandes imagens, né? Que essa sonda JUICE irá nos trazer então dessas três luas. Lembrando que o lançamento então está previsto para acontecer às 9h15 da manhã, pelo horário de Brasília. Bastante. O lançamento está previsto para acontecer às 9h15 da manhã, no horário de Brasília. E será então na Guiana Francesa, né? Como vocês sabem, a Arianespace, né, sempre faz os seus lançamentos na Guiana Francesa. Tá? Vamos então fazer uma recapitulação aí do que vai acontecer ainda ao longo dessa semana na nossa programação. Vamos lá. Aí, na madrugada de hoje não, na madrugada de amanhã, dia 14, né, tá previsto para acontecer a missão Transporter 7, né, que era para ter sido feito no dia 12, né, mas por conta aí da questão climática na Califórnia, né, que o lançamento é na base de Vandenberg, então nesse caso não aconteceu. Então foi adiado para o dia 14, né, no mesmo horário, a partir então das 3h25 da manhã, no dia 14 amanhã, jogada de amanhã, né? Serão ao todo quase esperados aí 50 deploys, né? 50 cargas. E no dia 15, a partir então das 11h40, nós vamos acompanhar aí a parte então da desacoplagem da CRS-27, da Estação Espacial Internacional, tá? Só vamos acompanhar, a NASA só vai mostrar para a gente então a parte da desacoplagem. Está previsto para acontecer aí a partir do meio-dia e 5 do dia 15. Então esse é um pouquinho da nossa programação aí ao longo dessa semana. Lembrando também que provavelmente semana que vem já vamos estrear aí a temporada 2023 do nosso programa, então, segundo com a UERJ, né? Que é a nossa parte então de matemática aqui no nosso canal e o PTV. Mas nessa parte então da UERJ, né? Só lembrando para vocês. E aí eu vou focar um pouco mais nas provas discursivas, né? Da parte de matemática. Ficando ligados aí no nosso canal, né? Não se esqueça então de deixar o like na nossa transmissão e se inscrever quem ainda não é inscrito e compartilhar também a nossa transmissão de hoje especial Rumo a Júpiter. Vamos lá, vamos acompanhar daqui a pouquinho. Dentro de instantes. Faltando aí no nosso cronômetro 58 minutos e 40 segundos para o lançamento. Lembrando que o tempo de duração desta missão é de aproximadamente aí 27 minutos e 45 segundos. É o momento então do deploy da sonda JUICE.
Vamos acompanhar tudo até o final. Todas as nossas transmissões são completas e com áudio original. Transmissão também. E já estamos ao vivo, direto da Guiana Francesa, com o nosso veículo Ariane 5. Vocês podem observar aí na tela. Está um pouco nublado lá na região, né? Vocês podem observar, mas tudo indica ok para o lançamento, né? Já estamos aí com as imagens ao vivo, direto da Guiana Francesa. Nosso veículo Ariane 5. Lembrando que esse cronômetro, né, que está na tela não é o cronômetro do lançamento, e sim o cronômetro para iniciar a transmissão oficial aí com a Arianespace. Então são 8 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Estamos aí ao vivo já com as imagens direto então da Guiana Francesa, com a Ariane 5, da Arianespace.
E sobre a missão também da Starship, né? Temos teste de voo completo então com Super Heavy e Starship, né? Tá previsto então inicialmente aí para o dia 17, né? Na semana que vem. Então aí o lançamento então com a Starship, né? Teste de voo completo, né? Então nós vamos acompanhar também esse teste de voo da Super Heavy com Starship. $35, de acordo então com o nosso cronômetro. Falta aí menos de 50 minutos para o lançamento. A nossa transmissão oficial vai entrar ao ar daqui a pouquinho, né? Às 8h45, né? Junto com a Arianespace. Fiquem ligados então aí para não perder nenhum detalhe da missão de hoje, hein? Missão JUICE. Lembrando então que na madrugada do dia 14, a partir das 3h30 da manhã, nós vamos acompanhar aqui a missão Transporter 7, a SpaceX, direto então da base de Vandenberg, na Califórnia. Levando então 50, esperados aí 50 cargas aí, que serão lançadas em baixa órbita. E no dia 15, né, também nós vamos acompanhar a desacoplagem da missão CRS-27. Foi aquela missão de carga que nós acompanhamos o lançamento aí semana passada ou retrasada. Deixa eu ver aqui quando foi que a gente acompanhou a missão CRS-27. Dá uma olhada. Aqui, então, o lançamento da missão CRS-27 foi no dia 14 de março, né, que a gente acompanhou aqui. E então a desacoplagem na Estação Espacial Internacional será no dia 15 e o splashdown também será no mesmo dia. Mas a gente não vai acompanhar o splashdown, só vai acompanhar só o desacoplagem no dia 15. Só para deixar vocês bem informados aí da programação ao longo da semana. Então hoje temos essa missão aí especial da Arianespace, né, com a ESA, né, e também com outros grupos aí, né? Também tem um grupo japonês, né, tem a parte europeia, aí com a missão JUICE, Rumo a Júpiter. No caso, as luas de Júpiter, né? Ela vai estudar mais as luas galileanas de Júpiter, né? A Ganymede, Callisto e a Europa. O horário do lançamento está previsto para acontecer às 9h15 da manhã, no horário de Brasília, direto então da Guiana Francesa, um veículo Ariane 5. Então esse é o voo de número 260. Vocês podem perceber, há muitas nuvens na região lá da Guiana Francesa, né, na região do lançamento. Até agora não tivemos aí nenhuma informação sobre a interrupção, né, contagem regressiva, por conta dessa parte climática aí, né, até o momento
Tudo tranquilo, né? Sem nenhum problema. Mas vamos continuar aqui aguardando, né? Para ver qualquer nova informação aí sobre alguma alteração ou tempo de hold, né? Vamos aguardar. Como vocês podem perceber, então tem muitas nuvens lá na região, né? Mas até o momento aí não foi decretado aí scrub nem nada do tipo. São 8 horas e 40 minutos. Dentro de instantes, então, iniciaremos a transmissão oficial com a Arianespace para a missão JUICE.
E aí, portanto, iniciamos agora a transmissão oficial com a Arianespace e a ESA. Rumo a Júpiter. Vamos lá. Explorer on an Ariane 5 rocket. Estamos então ao vivo aí com a transmissão oficial da Arianespace. Rumo a Júpiter. Nessa é uma vinheta aí de início, né, antes da transmissão, mostrando aí o centro de controle da ESA na Guiana Francesa. Agora sim, estamos ao vivo novamente com as imagens ao vivo, direto então da Guiana Francesa. Faltando aí então menos de 28 minutos. Então, pera aí, deixa eu ajustar então nosso relógio. We are some 12 kilometers away from the launch pad, and here on the other side of this protective wall, which we call the fishbowl here in Jupiter, you can see the operational teams hard at work getting ready with the last preparations for today's launch. Opposite me here we have Só dando um ajuste no nosso relógio aqui. waiting for liftoff, comfortably seated. Agora sim. They are among the happy, well, the very lucky few who will get to see the liftoff with their own eyes. They'll feel it as well from the terraces on each side here of Jupiter. And I'm very happy to welcome Stefan Israel, CEO of Arianspace. Welcome to Rotor Space, Stefan. Good morning, Liz. So you're here to give us an update on the situation, but first of all, a very, very special mission today with an outstanding passenger under the fairing of Agora sim, agora tá certinho aí o nosso relógio. Faltando então 27 minutos para o lançamento. O lançamento é previsto para acontecer às 9h15 da manhã. Só tive um pequeno ajuste aí no nosso cronômetro. Já tive um pequeno erro de cálculo aí, mas acontece. Agora tá certo então nosso relógio. Faltando então aí menos de 26 minutos para o lançamento, estamos acompanhando aí a missão JUICE. But it is an escape orbit, so it means that after 27 minutes of flight, we will have given to the JUICE a speed of more than 10 kilometers per second to allow JUICE to escape from the Earth attraction. So this is what we are going to deliver today. Lembrando então que o tempo de duração desta missão, né, de hoje, da Arianespace, é de 27 minutos e 45 segundos. Até o momento então da confirmação do deploy e da abertura então dos painéis solares da sonda JUICE. And we will make two last checks for the weather, 20 minutes before the launch and 10 minutes before the launch, and we will see what will be the situation at this moment. Thank you so much, Stefan. I'm going to let you get back into the fishbowl where you're heading up the flight desk, and we'll speak to you right after separation. Thank you so much. Thank you, Liz. So, of course, launch operations are underway here, final preparations, but some 7,500 kilometers away, over the Atlantic, in Darmstadt, Germany, at the European Space Agency's mission control. The operational teams that are going to take over control of the spacecraft once it's separated from the mothership are on standby. And we're going to go straight over to Darmstadt and hear how things are going over there. Over to you, Matt.
Thank you, Lisa, and hello to our watchers. Welcome to ESOC, the European Space Operations Centre facility here in Darmstadt, Germany, in the heart of the Mission Control Centre of Operations. My name is Matt Russell, and I'll be your host for this second half of this really special JUICE broadcast. And behind the glass here, we have our resident expert, Bruno Sousa, who is a Deputy Flight Director for JUICE. Hello, Bruno. Can you give us an update of what's exactly happening now in the mission control? Thanks, Matt. Everybody's getting goosebumps over here. Just a few minutes ago, Flight Director Andrea Komatsu gave us a roll call, and I think we have footage of that, and we're going to show it to you right now. To all stations, this is OD on the briefing loop for the roll call of the JUICE mission. Please reply to my call with your call sign and status go or no go. OM. Agora nós vamos acompanhar o Go No Go para a liberação do voo, então fazendo aquele checklist, né, dos sistemas. Platform go. Flight Dynamics go. Project Rep go. Project Support go. Softcore go. Software Support go. Extract go. Scheduling go. Thanks. This completes the roll call for JUICE. We are go for launch. Tudo liberado então para a missão JUICE. Just waiting for the rocket to get out of the launch pad. Back to you, Matt. As you can see, everything's ready for launch. Tudo ok então para a missão JUICE. Over to you, Lisa, in Kourou. Very much, Matt. And it was a great Estamos de volta então em Kourou, na Guiana Francesa. So we heard it from ESOC. Operational teams are ready over there. The spacecraft is ready here in Kourou. But what about Faltando então aí menos de 23 minutos para o lançamento. You're going to tell us from ESA, and you're going to tell us how is JUICE doing? Is JUICE ready? Morning, Lisa. Yes, JUICE is ready. As the project team, we are still ready. It has been years since we have been waiting for this moment, and we are all very excited. As we speak, my colleagues are a few kilometers away in LPC control room. Para o lançamento de hoje do voo então de número 260 da Ariane. And together with the flight operators, we are closely monitoring it as we speak. It has been quite an intensive launch campaign, but we are in excellent spirits, and we are excited to watch JUICE starting its journey today towards Jupiter and its icy moons as planned. Fantastic. You say as planned because your role is schedule controller, huge responsibility. Does that mean you're in charge of making sure it takes off as planned? Part of my responsibility, yes. But when you speak about scheduling in the agency, it's not one person's job. Actually, it's a team exercise. And thus, the JUICE project team, we are so schedule-oriented. We have a strong planning mindset. And if you take a step back and you look at the impressive mission we are seeing today, you have 10 state-of-the-art instruments, you have an impressive spacecraft, you have the most large solar arrays ever flown for an interplanetary mission, 85 square meters. Then you translate all this information into milestones, you understand how much work it takes and how much excellence in project management. Mihaela, when we spoke earlier, you told me this is 8 years of your professional life. How are you feeling today in a nutshell? I'm so excited because, honestly, for me, JUICE is my entire career in the agency. I was shortly assigned to this mission when I joined, and I am exceptionally proud to be part of this team. And I want to say have a good launch to all my colleagues here on the spaceport, my colleagues watching now in ASTEC, my para o colleagues lançamento, in estamos ESOC, which are acompanhando working, a and my missão colleagues in JUICE ESAC. rumo a Have a Júpiter, great launch, everyone. que vai estudar We will então work hard as for it and we all deserve it. luas de Júpiter, as luas principalmente galileanas, que são a Ganymede, Callisto e Europa. A sonda então vai estudar mais aí a questão da superfície das luas. Então vamos ver um pouquinho mais aí sobre a missão JUICE. The largest planet in the solar system is a place that holds many secrets. This fascinating gas giant planet and its intriguing moons have raised more questions than answers. Today these answers are in ESA's grasp, with the very first European mission to Jupiter, JUICE. Short for Jupiter Icy Moons Explorer, this spacecraft will explore Jupiter and 3 of its icy moons, Então tá aí as duas Callisto, Europa e Ganymede.
Developed and built by Airbus, JUICE's spacecraft is equipped with 10 top-of-the-line São as 3 science luas que a instruments sonda JUICE to então vai explore the Jovian system explorar and mais. investigate whether some of its many environments may be suitable for the formation of life. This grand odyssey of exploration begins with the launch of JUICE on an Ariane 5 rocket from Europe's spaceport in Kourou, an historical mission aiming at solving key mysteries such as the possibility of life in the Jovian system, Ganymede's magnetic field, and last but not least, the formation of Jupiter and its moons. JUICE will also study Jupiter's complex weather, chemistry, and climate in detail. It's a very fantastic mission from the scientific point of view. Very broad science, very interdisciplinary science. We would like to see whether around Jupiter there are places where life could have started. To explore that, we need to find a place with internal energy and with liquid water. And inside the icy moons, we have good reason to believe that there is in fact more liquid water there inside the surface than on Earth. JUICE is expected to arrive at Jupiter in 2031 and will then make its Jupiter tour and moon's flybys before orbiting Ganymede. This will be the first time a spacecraft orbits any moon other than our own. During its journey, JUICE will face many dangers such as Jupiter's intense radiation belts or its large gravitational pull, but these dangers will be worth it for the science that JUICE will uncover. The gas giant will reveal some of its many secrets in 2032 when the first data will be available. Watch this space. And back to us here in Kourou. So, talking about explorers, we have two of the faces of space exploration with us here today. And I'm very pleased to welcome two of Europe's most experienced astronauts. We have Matthias 8 minutos então para o lançamento. with us here Menos today. 18 minutos. So, I have my first question is São for 8 you, horas e Matthias. 57 minutos. Estamos all aí very well, acompanhando a missão JUICE sending rumo a Júpiter. JUICE out there, but when we go out there to space, send spacecrafts like JUICE, what does it bring us back here on Earth? I think at the beginning of everything is the human curiosity. We humans, we want to understand. When we fly to space, we want to understand and learn. It's also applicable in science and technology in general. And once we understand, we want Lembrando que já foi feita aquela checagem final, né, do go no go. Tá tudo ok, então para a missão de hoje, sem nenhum grandes problemas até o momento, né? Então, às 9h15 da manhã vamos ter o lançamento. Lembrando, né, que além dessa transmissão de hoje, na madrugada, então do dia 14, a partir das 3h30 da manhã, nós vamos acompanhar aí a missão Transporter 7. E no dia 15, a partir então das 11h40, nós vamos acompanhar a desacoplagem da missão CRS 27. So, thanks to Einstein's relativity theory, we have now the best navigation system in the world, the Galileo system, and everybody can use this with a mobile application. No caso, então, a sonda JUICE, né, como vocês viram aí na vinheta, né? Ela vai então vasculhar um pouco mais a questão da superfície das luas, né? Mais a questão da Europa, né? A parte do oceano, né? Da Europa. Vasculhar um pouco mais para ver se tem vida, né? A superfície, é mais a questão dos geysers, né, e tudo mais que a gente já conhece, né, nas luas. Então ele vai fazer uma varredura melhor aí, né, no caso. Então, um dos objetivos então desta missão da JUICE é justamente encontrar vida, principalmente bacteriana, então nas luas galileanas de Júpiter. For later on for missions to Mars. So, talking about going to the moon, I mean, Thomas, are you getting ready to take part in any of these missions that Matthias is telling us about? I think we are. I think ESA made the bold decision to send Europe onto this adventure, which was the right decision to make. I think we have a variety of destinations today. We should not forget low Earth orbit and the International Space Station. Our friend and colleague Andreas Mogensen. He's now in the final stretch for his mission, launching in August. And then we'll have a rotation of mission
missions to low Earth orbit. We have new colleagues who have just started. 9 horas no horário de Brasília, faltando então 15 minutos para o nosso lançamento, hein? 15 minutos. Everybody's trying to, do their part. Everybody's trying to contribute what they've learned in space, what they've learned before, to go as a team, and that's what we're focusing on for the years to come. So I hear the two of you telling me that you're both able and ready to go. Do you see yourself taking off from Europe's spaceport here in French Guiana, Thomas? I think it'd be a dream, but it's more than a dream because we're having this conversation. We're working on this independent, access to space for humans from French Guiana. We have all the building blocks. We've had a reliable launcher, Ariane 5, Ariane 6 is going to follow suit. We've had the ATV, the transfer vehicle. We've had the CRV, the return vehicle. We have Space Rider. We have everything. We have all the building blocks. We just have to put them together. And for this, you need a vision. I think we have the vision. Now we need a mandate. But tomorrow, you can imagine, now that Europe is more mature, now that Europe is, growing on the scene, people feel more and more European, sometimes because of the crisis around us. But at least the result is we're being more united. And I think that would be a fantastic project to kind of inspire Europe and to channel the best that Europe has to offer and to make Europeans dream for generations to come. Gentlemen, thank you very much. Stay with us because we have Josef Aschbacher. Josef, thank you so much for joining us. You are ESA Director General. Well, a very simple question to you. I mean, we're talking here about, the capability of space explorations. Are you going to make this happen? Human space exploration, of course. I mean, it needs a lot of people to make this happen, but of course. Então, lembrando que ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Se inscreva, deixa o like na nossa transmissão e puder também compartilhar aí a transmissão, né, para que mais pessoas possam conhecer também o nosso canal UPTV, né? Então, faça, né? Partilhe. Agradeço então sempre a audiência de vocês aqui na nossa transmissão do nosso canal UPTV. Sempre trazendo para vocês o melhor do que acontece então na era do ramo espacial e também na parte de matemática e programação em Python. Thank you so much, Joseph. Thank you, Thomas. Matthias, thank you. Lembrando que ainda esse mês nós vamos voltar aí com a temporada 2023 do nosso programa Segundou com a UERJ, em preparação então para o vestibular da UERJ, que vai acontecer aí esse ano, né? Mas só que a gente vai focar um pouco mais na parte discursiva, né, já que vai voltar esse ano, né? Então, fiquem ligados aí com o nosso Segundou com a UERJ, ainda esse mês. Serão ao todo 5 episódios. Absolutely. So Ariane 5 this morning is going to launch towards the east. So at such low latitude, we benefit from what we call the slingshot effect given by the rotation of the Earth. E aí estamos vendo, né, o diagrama do lançamento, né, que será na Guiana Francesa, agora 9h15. Agora ela seguirá em direção à região de Natal e depois a parte da África. É o veículo da Ariane 5. Então, após de 3 minutos e 10 segundos, né, o fairing vai se abrir, né, a coifa. Após 8 minutos e 45 segundos, né, teremos a separação do primeiro com o segundo estágio. E depois, então, no tempo de 27:45, teremos a separação da JUICE com o segundo estágio. Então, esse é mais ou menos o cronograma da missão de hoje. This is almost the end of the mission for the launcher perspective, as we still need to perform some disposal maneuvers. Menos de 10 minutos e 30 segundos para o lançamento. ESA teams will use the Norcia ground telemetry stations in Australia to acquire signal from the spacecraft and take full control of it.
think I'll take over from here, Rafael, because I can actually hear. There's an announcement here. Yes, announcement. Então a expectativa é que após 1 hora e 35 minutos de missão, né, os painéis solares da Sonda JUICE estarão abertos. Sounds like we're heading for. There is a risk of lightning right here. Yes, a weather. The weather is quite challenging. Right, it's been announced. So Marianne Claire has just announced that we're going to halt the launch. Estamos em tempo de hold. For today, due to weather conditions. Estamos em hold devido a condições climáticas. Hold. Foi anunciado agora, então, hold. And also the risk of lightning. This is the latest. Como já havia anunciado, então, desde o início da nossa transmissão, né, com a questão das nuvens na região, estamos agora oficialmente em tempo de hold. Absolutely. So, as Rafael was saying, it has been announced that for today the liftoff is going to be postponed. Of course, our passenger is safe and sound under the fairing, and we'll of course be bringing you all the information on a new date as soon as we get it. We have Stéphane Israel, who is going to come and make an announcement to us right now. Stéphane, welcome back. So yes, faster than we had imagined. Yes. But infelizmente, devido então às condições climáticas, entramos em tempo de hold, né, como vocês puderam acompanhar. Vocês puderam observar, devido então à questão climática. E aí temos que ver então uma nova oportunidade. Eles deverão anunciar aí. Acredito que hoje não teremos essa oportunidade, mas there we go. So Stéphane has actually given us the news here live. So the next date is tomorrow morning, and of course we're going to just bring that time forward by 1 minute. We were due to take off at 9:15. It's going to be 9:14, as you said. So we will see you all tomorrow at more or less the same time. Então a nova oportunidade será amanhã, dia 14. A little bit of patience and it will be okay tomorrow. Yes. Well, thank you very much, Stéphane, and be assured that JUICE is safe and sound under the fairing. It's just going to be, you have to be a little more patient. Another 24 hours, let's hope. And that's it from us. Thank you, Stéphane. Então é isso, pessoal, né? Estamos em hold, né? Nova oportunidade, então, foi dada para amanhã. Então, hoje deu Scrub. Então, a missão de hoje foi Scrub. Infelizmente, então, devido às condições climáticas, né? Agradeço então a todos aí, então, a sua audiência e sua paciência. Daqui a pouquinho, então, teremos a confirmação de fato aí do horário e já colocaremos aí o aviso de live. Lembrando que ainda hoje, na madrugada de amanhã, às 3h30 da manhã, teremos então a missão Transporter 7. Fiquem ligados então no nosso canal. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e de sempre compartilhar nossos vídeos. Por hora então nós fomos. Nos vemos então na madrugada do dia 14 a partir das 3h30 da manhã ou a qualquer momento, trazendo sempre para vocês o melhor das transmissões das missões e também da parte de matemática e programação em Python. Então tenha todos aí um ótimo dia e nos vemos amanhã para Transporter 7 e Rumo a Júpiter, a nova tentativa então do lançamento da Ariane 5. Então ficou aí para amanhã então a nova tentativa de lançamento para Ariane 5. Devido então à questão climática. Mais uma vez então agradecendo a audiência. Muito obrigado aí a todos pela atenção e nos vemos então amanhã. E
you see tomorrow for new attempt for the list of the vehicle Ariane 5. Does it for this weather limit. See you soon. Subscribe and like, share.